E aí, pessoal, tive que pausar aqui porque o Lavar me ligou. Se alguém me liga, trava tudo. Tudo bem? Tudo jóia com vossas pessoas? Vou deixar o violino de lado porque hoje teremos um mestre dos mestres. Músico incrível. Eu o conheci há muito tempo na oficina de música de Curitiba. Eu como aluno. E o Lavar estava lá como professor e eu lembro na época eu tinha, sei lá, 18 anos, talvez, 19? Não, acho que até menos, gente. Tá, eu era jovenzinho. E tava tocando um concerto de Beethoven na época, sem a menor ideia do que fazer com o concerto de Beethoven, porque eu até hoje acho talvez o concerto mais difícil, né, para violino e orquestra. E aí eu toquei numa aula para ele e ele introduziu uns assuntos assim, umas maneiras de pensar o arco e articulação, e foi uma das melhores aulas que eu já tive desse concerto de Beethoven na minha vida. E desde então eu fiquei assim ligadão no Lavard School Larsen, que eu sei que tá por aqui. E daqui a pouquinho eu já puxo ele. E aí como é que foi depois? Ele veio com a Salzburg Chamber Orchestra aqui para os Estados Unidos, fizeram uma turnê. A minha irmã, Lisiane de Los Santos, estava tocando na turnê. E então eles passaram aqui por Novo México. Eles não tocaram em Albuquerque, eles tocaram em Santa Fé, que fica a 1 hora daqui, mas obviamente eu vou encontrar minha irmã, encontrar outros brasileiros que estavam tocando na orquestra também, e escutar o Lavard espalhando. Que é uma coisa que ele faz maravilhosamente bem. Só que era um concerto só Mozart. E eu fiquei assim, nossa, só Mozart, 1 hora e tanto. Vai ser dureza, mas vamos por educação, né? Obviamente que eu iria. A minha irmã, pelo Lavar, pelos brasileiros, depois a gente saiu, fez uma festinha e tal. E aquele foi um dos concertos mais lindos da minha vida. Foi realmente um concerto tocante, cheio de variedade, sonoridades, expressão no palco. Não era aquela coisa assim que não se pode vibrar, não se pode mexer, não se pode fazer rubato, não se pode nhenhenhê. Não. Foi um concerto de Mozart maravilhoso e vocês têm que conhecer essa pessoa. Inclusive, o Lavar tem uma gravação da Sinfonia Concertante, ele tocando a viola, que é uma das gravações que eu mais gosto, juntamente com o Boris Belkin, que é um outro grande violinista russo. Então vamos chamar aqui o Lavard School Larsen. Lavard, tu estás por aqui? Tu estás entre nós? Se tu tiveres, dá um alôzinho, um oizinho, um joinha. E hoje tivemos que fazer mais cedo, justamente para acomodar o horário europeu do Lavard, que lá são 9 da noite. Se aqui é 1 da tarde, no Brasil é 4, na Europa é 9 da noite, para não ficar... Aí, Lavard! Lavard! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, queria te agradecer demais pela tua participação. Tu fosse assim muito solícito na hora, já aceitou estar aqui. Não sei se tu escutaste aqui a introdução, mas eu te considero realmente um músico fantástico, tenho muita Bem, eu admiração. estava quase chorando, né, de tanto complemento, tudo que tu falou de mim. Ele tem esse humor. Posso contar de onde é que tu nasceu, Lavard? Bem, eu nasci em Porto Alegre, eu sou gaúcho pela metade. Minha mãe é gaúcha, de origem... Tem vários sangues aí, tem sangue italiano, tem sangue alemão, tem sangue croata, tem sangue português um pouco, até um pouco de índio. E depois a outra metade era meu pai, Gunnar Skoularsen, que era dinamarquês. E o Gunnar Skoularsen era um maestro, um violinista que viveu em Porto Alegre durante 10 anos, fez uma escola de violino assim para começar e depois também avançado, e que era um pouco parecido com o esquema do Suzuki. Ele dava aulas nesse tipo com grupos de violinistas, e
e no método Suzuki de imitar aquilo que meu pai estava tocando. E a minha mãe, naquela época, se apaixonou pelo meu pai, né? O meu pai ainda não tanto, mas demorou um pouquinho. Então, eles... Meu pai sempre viajava para a Europa, porque ele tocava aqui no festival em julho, agosto, no Festival de Salzburg. E aparentemente tinha uma cantora aí que ele gostava muito. Então, sempre quando ele ia embora, julho, agosto, aí esquecia um pouco o Brasil, né? Mas aí depois voltava. E minha mãe lá, filho, me aguentando, com muita paciência, esperando, né? Até que um dia a cantora depois não se manifestou mais e a relação entre os meus pais já estava tão forte, assim, ela ajudava muito meu pai com aquele trabalho. Chegou até a fazer pequenas óperas, assim, tudo, Bastiano Bastiani de Mozart, assim, tudo. E aí eles começaram a se juntar e casaram em 1960 e sessenta e eu nasci em 62, lá em Porto Alegre. Então, Em Porto sou Alegre. metade em Porto Alegre, sim. No Hospital Moinhos de Vento, né? Então, lá Olha eu nasci só. e fui batizado na igreja evangélica luterana lá em Porto Alegre. Então, eu sou metade brasileiro, metade dinamarquês, né? Mas moro na Áustria. Tu sempre tivesse uma ligação com o Rio Grande do Sul, em específico, no Brasil, né, Lavert? Sim, porque tem o Grêmio, né? Então tem que ter uma... Nossa, agora, ó, Lavert, os colorados. Agora Tem que foi. sempre... Cada vez que eu vou para Porto Alegre, eu assisti o Grêmio lá na Arena ou no Olímpico antes, né? Então Muito bem. Não, o Aí meu até avô, gremista eu já. exatamente. Meu avô, o famoso Frederico Fritz Walter, ele era um dos primeiros membros do Grêmio. Tinha cadeira, tinha duas cadeiras lá, que eram dele no Olímpico, e ele ia sempre com a minha mãe assistir os jogos. E depois eu também me entusiasmei, gostei muito, eu gosto muito de futebol. Então eu vou sempre lá. Mas claro, a minha mãe continua em Porto Alegre, ela viveu na Europa muito tempo. A gente veio para a Áustria em 1966, porque meu pai queria estudar regência. E ele estudou regência em Viena com o famoso Hans Swarovski. O Hans Swarovski é o professor de Cláudia Abbado, de Maris Jansons, de Zubin Mehta, de toda essa gente. E o meu pai fez diploma lá com distinção. O livro do Swarovski está lá, meu pai com uma estrela. E ele terminou a estudar em 72 e a gente pensou em voltar de novo para o Brasil, mas estava andando tão bem tudo na Europa que a gente ficou, mas infelizmente meu pai ficou logo doente, ficou com câncer no pâncreas e morreu em 75, né? Então eu tinha 12 anos e a minha irmã tinha 10 anos, a gente não sabia o que fazer. Minha mãe não tinha emprego, nada, estava lá sozinha com dois filhos, um tempo muito, muito difícil para nós. E graças a Deus ao meu avô, o Fritz Walter, ele ajudou a gente a ficar lá. E aí, então, a gente ficou lá para continuar o estudo. Em Salzburg. Em Salzburg. A gente ficava O meu pai estudou em Viena com Swarovski, mas a gente estava morando em Salzburg, porque logo quando eles chegaram, meu pai, com as conexões dele com o Festival de Salzburg, logo entrou na Camerata Acadêmica do Baumgartner. E a minha mãe também tem até uma piada engraçada. A minha mãe era violinista antes de casar. Depois de casar, virou violista. Porque lá em Salzburg tinha falecido um violista na camerata e meu pai perguntou a minha mãe, tu toca viola? Vamos, pega, tem uma viola aqui, pega ela. E aí ela ficou viola pro resto da vida e ganhou muito bem e trabalhou muito bem na camerata tocando viola. Eu não sabia que a tua mãe era violista. Eu cheguei a conhecer a tua mãe lá em Porto Alegre. Sim. A minha mãe era violinista, mas depois em Salzburg virou violista. E como tem pouco violista bom nesse mundo, né? Então ela aproveitou bastante. Hoje já tem bastante violista bom, mas eu toco viola também. Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala aqui, hein? Eu sei. Não, mas é muita piada de viola, né? Então, eu sei. Eu adoro tocar viola, como tu mencionou Eu antes, também. eu gravei a Concertante com o Boris. Nossa, essa gravação é maravilhosa. E foi uma até gravação assim, na minha opinião, tu tá super bem naquela gravação, não vou falar mais nada, mas aquela gravação tá linda demais. Tá, mas tocar viola, Carmelo, o que é? Tocar viola... Não é qualquer um que toca bem viola, eu vou dizer isso. Não, tocar viola é muito legal, eu gosto muito de tocar. Mas, continuando a história, a gente ficou então na Áustria e, graças a Deus, grande ato de herói da minha mãe, de ficar na Europa sozinha, cuidando de nós,
E eu entrei no Mozarteum estudando com Helmut Sehetmeier, que era ele também está vivo ainda, mas está bem velho. É Bom, o pai do famoso Thomas Sehetmeier, né? é isso que eu ia te perguntar, se ele tinha uma relação, é o pai dele. Sim, sim, é o Helmut Sehetmeier, que era um dos melhores professores naquela época. A nossa classe de violino era o filho dele, o Thomas. Depois tinha o quarteto Hagen, né? Depois tinha o Ossi Salaberger, que era um violinista muito bom, os irmãos Bix. Depois tinha eu, e tinha, assim, era uma classe fantástica, né, naquela época. Calma aí, tu te colocou lá embaixo, Lavers? Não. Né? A Não, concorrência era muito grande, né? Não. Mas foi grandes tempos, assim. Posso dizer que era... Agora que eu sou professor agora no Mozarteum, me vivo também muito junto com os alunos, estudantes, assim, e vejo a grande diferença entre aquela época de ser estudante sem internet e hoje, tá? Com internet. Bem diferente, né? Tem as suas vantagens e desvantagens, mas era assim, a gente era meio um pouco selvagem, um pouco pirata, um pouco assim, revolucionário naquela época, né? E se encontrava todas as noites para tomar cerveja, discutir sobre a música, tocar música de câmara, botava assim uma caixa de cerveja no meio e as estantes em torno. Aí, depois de um quarteto de Beethoven, podia pegar uma garrafa para tomar, né? E aí, então, era assim uma vida bem intensa. Hoje em dia, o pessoal fica muito mais stay at home, né? O vírus te diz que tem que ficar em casa, né? E fica na internet, assim, tudo. Bem, acho que tem também mais tem suas coisa para vantagens. estudar, mais coisa. As pessoas estão mais individuais, eu acho, em geral. Eu noto isso também, do meu tempo. Eu ainda lá em Porto Alegre, eu me reunia com alguns músicos de vez em quando para ler, não sei o quê, e hoje em dia eu não vejo isso na nova geração. Inclusive, uma coisa que eu mencionei aqui há uns dias atrás. Isso, os tempos mudam, né? Então, mas depois que eu estudei, eu fiz o meu diploma lá aqui no Mozarteum, e depois eu conheci o Sandor Weck. E isso foi uma grande... Até hoje, eu penso todo dia nele, é uma revelação, assim, para... Antes eu sabia tocar violino, tá? Mas depois que eu conheci o Sandor Weck, eu entendi o que é música, né? E ele era mais um professor de violino um pouco para o lado filosófico, e que o violino era só um meio, e até a música era só um meio para expressar os segredos e as coisas da vida, né? E isso que aí eu aprendi realmente que a música é um meio de alguma coisa, né? O meio mais bonito que nós temos, né? E aí eu estudei 3 anos com ele, toquei na Camerata Acadêmica, e através dele também conheci um pouco o Tchelividá, que é o maestro lá em Munique, e isso foram as coisas mais importantes para mim. E o Sandor Weck era uma coisa que não encontrei até hoje um músico ou um professor de violino como ele, né? É muito, muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado. Eu vou até abrir aqui os comentários, eu vou colocar o nome do Sandor Weck para o pessoal olhar no YouTube, porque tem coisas dele no YouTube, né? Tem coisa muito boa. V-E-G-H, né? É V-E-G-H, Sandor Weck. E em cima do E tem um acento. Eu não coloquei. Isso, assim tá bom. Isso, tá. Não, ele tem, na YouTube tem muitas coisas com a... Eu procurei já coisas dele, assim, no YouTube, para escutar coisas dele, e realmente, assim, regendo orquestra, liderando orquestra, a música é um negócio eletrizante. Sim. O Borgomaneiro tá aqui, ó, dando um tchauzinho para nós. Oi, Alessandro, tudo bem? Como é que vai? E o Rafael também, oi, tudo bem? E sim, o Weck era um músico completo, né? Ele sempre disse, eu até escrevi isso aqui no Mozarteum, a gente tem uma carta de visita, né, no website da escola, né? E a gente tem que dizer quais são os seus motivos de ser professor de violino, qual é a sua escola e qual é o tipo de ensinamento que você vai dar. Aí eu só escrevi 2 coisas que eu vejo que sempre dizia. O meu método é Darwin e Newton. Charles Darwin e Isaac Newton. Isso o Weck sempre dizia para nós na aula. Só existem 2 professores para violino. O Charles Darwin e o Isaac Newton.
E aí, mas como? O que quer dizer isso? Não, o Isaac Newton é que você tem que sempre tocar com gravidade. Sempre sente a gravidade, sobretudo no arco. O arco tem que fazer aquele swing com a gravidade aqui. Mesmo para cima você tem que sentir a gravidade, né? E Sim. na mão esquerda, na mão esquerda também, sente o teu som. O teu som aqui, isso é a gravidade que você tem, né? E o Darwin, porque o Darwin disse que a gente veio dos macacos. Então, os macacos ficam pulando de uma árvore para outra de uma maneira tão tranquila, tão relaxada, e assim vocês têm que tocar, com peso e relaxado. Né? Então, ele diz isso sempre em cada aula. E eu escrevi isso no Mozarteum, no website, disse Darwin and Newton, né? E muita gente depois me liga, alunos, o que quer dizer isso? O que você quer dizer com isso? Né? Aí eu explico para eles, né, o que significa. Fantástico, fantástico. Tu considerava o Sándor Vég um músico mais voltado para algum estilo ou ele tocava igualmente tudo muito bem? Não, ele era voltado a Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, esses quatro, os vieneses clássicos, e Bartók. Claro que Bartók ele também, mas ele sabia tudo. Ele também fazia Bartók daquela maneira que a gente hoje em dia talvez não faz mais, mas era também muito tocante o Bartók dele. Depois música romântica também, mas para eles Tchaikovsky, Dvorak já para ele já ok. Nós temos que dar um jeito para fazer soar bem o Dvorak e o Tchaikovsky, quer dizer, porque sozinho eles não conseguem. Nossa, isso aí. Então, ele é bem. Mas o Mozart. Não, isso, ele falava com ironia isso, né? Mas ele dizia uma coisa muito, muito boa que eu lembro até hoje. Ele disse: Mozart, quando você toca Mozart, você consegue abrir o céu. Né? A música de Mozart abre o céu. Mas a música de Schubert, você consegue olhar atrás do céu. E isso eu achei uma coisa fantástica. Assim, o Schubert é tão especial, tão místico, tão sensível, que você consegue entender alguma coisa mais. Claro, o Mozart é genial, é tudo. Não existe coisa melhor. Mas o Schubert tem ainda aquela coisinha que você fica duvidando, assim, pesquisando. Será? Da onde que eu acho Schubert um dos compositores mais difíceis, porque ele é hermético. Parece que tu entende, mas tu não entende bem o que ele quer dizer. Sim. É meio inalcançável aquela música dele, para mim. Mas mesmo assim me atrai muito. Não, e eu vejo assim, da maneira como quando você toca um compositor, Schubert é muito difícil de tocar. Eu toquei trio, o grande trio em Mi bemol maior, e toquei o rondô para o violino e outras coisas, e mesmo as sinfonias. Olha, tem alguma coisa aí que é tão especial que até ajustar tudo, até se sentir bem, não é fácil. E aquela fantasia, o que é aquilo? Aquilo sim, aquilo sim, uma das melhores obras que existe. Né? Existe. Uma coisa, fenomenal. Mas o que tu achas assim que é o grande diferencial do Sándor Vég e que tu acha que tu captaste assim, o espírito? Olha, tem várias coisas. Primeiro, ele sempre dizia, você não toca Schubert. O Schubert toca você. Tá? Você tem que ser o canal, tem que entrar na disposição de atividade com passividade. Né? Se você consegue juntar essas duas coisas da melhor maneira, aí o espírito do compositor, dizendo isso agora assim meio simbólico, tá? O espírito, a força do compositor entra em ti e ele te usa como instrumento, e nós usamos o violino, o piano, o clarinete como instrumento também, né? Então é uma coisa assim, ele era bem filosófico. Imagina que a minha irmã, que é uma antropósofa, é um tipo de uma filosofia, ela ia nas aulas do Veiga, porque ela disse: eu não ouvi melhor professor de antroposofia do que o Sándor Veiga, né? Era tudo baseado no senso atrás de tudo. Né? Sabe que eu conhecia tua irmã em Porto Alegre também, né? Sim, ela está lá, ela mora lá, tem um estúdio antroposófico, sim, ela voltou para Porto Alegre já faz. Lá? Tá lá, sim, a minha mãe está lá, tem 96 anos,
e minha irmã também está lá. A minha irmã morou em Nova York, vários lugares assim, estudou antroposofia e fez um estúdio de antroposofia lá em Porto Alegre e tem muito sucesso, né? Dá cursos sobre tudo, sobre reencarnação, sobre Atlantis e sei lá, tudo que vem do Rudolf Steiner da antroposofia, né? Mas o Wake Sem Saber era bem parecido, né? Sim, sim. E então ele exprimia isso no ensino, não era muito técnico, mas tinha uma coisa que ele insistia muito, que era a técnica de arco, né? Ele disse, não... Abstrich, Aufstrich, Upbow, Downbow. Isso não é. Isso é elevador, ele disse. Você vai com o elevador, vai up. E depois você vai down. Né? Mas técnica de arco é tirer, pousser em francês. É puxar e empurrar. Se você consegue pensar em puxar e empurrar, aí você vai tocar totalmente diferente. Eu vou te explicar, vou te mostrar um pouco o que ele quer dizer. Né? Então, para ele, esse dedo aqui era a continuação de tudo, do ombro, do braço, de tudo, né? Chegava até aqui. Agora, o primeiro dedo, o indicador, era o impulso, era o tirer, o puxar para baixo, né? Esse dedo aqui que dava, e aqui também, né? Sim. Ok? Ele dá a pressão, mas ele também faz essa coisa para baixo, né? Sim, para baixo. É como você vai no supermercado, pega um carrinho e você faz assim, né? Você tira, né? A mesma coisa, né? Ok? Você puxa. Então você puxa o arco, sobretudo com esse dedo aqui que dá o impulso principal, né? Agora, para cima é outra coisa. Para cima é esse dedo aqui, o dedo do anel, né? Então esse dedo ele dá o empurro para cima. Ele dá isso aqui, como, por exemplo, o Rostropovich tocava o cello, tocava assim, né? E ele tinha também esse tipo de técnica. Então, a gente, quando eu cheguei para estudar com o Wig, ele me deu uns caprichos de roda que tinha que tocar bem em câmera lenta, só fazendo acento com o indicador ou com esse dedo aqui. Até né? Qual que é? Esse. Mas ele era mais o... E depois para cima. Tá? Primeiro era o para baixo, esse aqui. E depois para cima. Mas então, ele pensava nisso muito ativamente ou isso é exagerado só para estudar? Esse que te mostrei agora era o exagero. Mas você tinha que entrar exagerando para entender o que era para cima. Não é daqui, é daqui mesmo. É uma pequena explosão. Praticamente você fica sempre e aí. Bem forte, assim que você praticamente perde o controle do ar. Tá? Bem forte. E para cima a mesma coisa com esse dedo que fica mais difícil, né? Tu sabe com que esse dedo aqui. Eu inventei isso na minha cabeça há muito tempo atrás, de ter justamente essa sensação do terceiro dedo no arco, que é uma coisa que eu vejo pouca gente falando do terceiro dedo no arco. Isso aqui, exatamente. De não estar simplesmente ali em cima, mas de sentir ele. Só que eu nunca tinha pensado nessa maneira. Isso. Você dá um empurrão. Né? Isso, né? E o reflexo da mão é esse elemento aqui, assim, né? Perdão. Problemas técnicos. Opa, dei um tapão na estante aqui. Foi o acento certo que tu fez aí. Foi um baita acento. Assentaço. Bem, essa coisa era como na acupuntura, era a essência de tudo. Agora, quando você também toca uma nota comprida,
você faz a mesma coisa. Para baixo é com... E para cima... O mesmo elemento, só muito mais lento e bem mais controlado. Mas Tá? deixa eu te perguntar uma coisa, Labra. Tu acreditas que essa maneira de tirar o som, ela é aplicável a todos os estilos ou ela é mais para o estilo clássico? Não, claro que é mais para o estilo clássico. Mas mesmo tocando uma... Você faz a mesma coisa. Você também dá um tipo... tudo é redondo. Tudo não tem... o bem que sempre dizia, quando você toca tudo reto, é como você está cortando espaguete, né? Não é. Tudo é redondo. O violino é redondo. As mulheres são redondas. Ele falava assim, tudo isso sempre assim, né? Então, tudo redondo. Nada de máquina. Nada quadrado, né? Ok? Então, isso que era... E também... É praticamente como um pássaro que está voando, uma sensação uma sensação natural de tocar violino, né? Praticamente, né? Ok? Então isso é uma coisa que te facilita muito também nas técnicas de arco, sutiã, spiccato, ajuda muito. É tudo muito mais natural porque você usa as resourças naturais que tu tens, né? Entendeu? E, sobretudo, depois, como eu faço muito orquestra de câmara, né? Então, na orquestra de câmara, se todo mundo usar esse tipo de arcada, é totalmente uma outra coisa. Sim, Né? o som fica redondo. Fica tudo moldado, tudo junto, todo mundo tem o mesmo ataque, e isso facilita muito e cria assim, a gente fala com a música, fica totalmente diferente, né? Então, isso foi uma coisa que o Beck tecnicamente insistiu muito. Ele sempre queria que a gente tocasse com swing e usava essa coisa de tirer-pousser. Não pensa em para baixo, para cima. Isso você pensa no hotel quando pega o elevador. Agora, toca violino, você toca tirer-pousser, né? Isso foi muito... Mas, obviamente, atentando muito à qualidade do som, porque na minha cabeça, pode ser que o negócio desvie demais. De fazer um arco com... Sim. Né? Olha, tinha gente que exagerava também e tocava tudo assim, não porque tinha nada. Claro. Tu tens um som maravilhosamente limpo fazendo todas essas curvas. Então é difícil de entender assim, como é que tu tá fazendo isso. Entendeu? Isso você, sim, para mim no início foi difícil, foi até, eu me lembro que o Veiga era um cara assim que quando ele ensaiava, eu tocava na camerata, quando ele ensaiava, essa coisa de ser politicamente correto como hoje não existia quando eu era estudante, né? Aí uma vez ele ficou observando e me ofendeu para quebrar, né? Mas assim de uma maneira que hoje em dia eu já podia chamar a polícia, né? Nem vou repetir agora coisa que ele falou, mas nesse momento eu entendi. Ele me conheceu, disse, acho que esse cara precisa de um tapa na bunda, psicologicamente, né? Porque ele tá tentando, mas ainda não entendeu. Aí ele me falou umas coisas na frente da orquestra que foi difícil de digerir. Eu fui para casa, falei para minha mãe, eu estava vivendo com a minha mãe naquela época, e a minha mãe disse, olha, eu acho que ele tinha razão, tu tinha que realmente receber assim um impulso para entender o que ele queria. E foi exatamente isso. Depois, eu não dormi essa noite, fiquei pensando o tempo de o que ele quer dizer com isso, né? De repente eu entendi o que ele queria e desde aí foi tudo. Até hoje tá ótimo, né? Depois no privado eu quero saber o que ele te falou. depois eu te digo. Depois, mais tarde. Mais tarde. Lavar, aplicado, por exemplo, a um concerto de Mozart. Vamos pensar o Sol Maior, que é o concerto mais usado pelos estudantes, mais tocado. Bom, uma vez a gente conversou lá em Campos do Jordão, eu te perguntei se era para cima ou era para baixo, qual era a tua opinião. E tu deste a resposta que eu acho maravilhosa, que é tanto faz, né? Porque o importante é o impulso, não é se é para baixo. É aquela coisa, o elevador. Qual é? Para cima e para baixo é um negócio
Mas como é que tu faria essa questão dos impulsos, por exemplo? Nada é reto. Nada é reto. Eu experimento tomar assim né? Né? Eu toco do braço inteiro. O elemento do ombro, o elemento do antebraço, os dedos e sempre com essa coisa do swing, né? No Mozart, né? Isso é importante, né? E o começo, eu espero a orquestra tocar pamparara, pimpara, 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 para. Só né? E isso eu nem sei mais como explicar porque já está tão dentro de mim que eu né? Quando eu tocar a gente, quando é criança, tem que aprender a tocar reto. Mas depois, o que é importante é o contato no violino. Não é tocar... O importante é ter sempre aqui o contato, que é a coisa importante. Né? Eu não mudo o contato. Isso é uma grande dica de que aqui está o eixo e o resto tudo trabalha ao redor do eixo. Que é o Exatamente. Isso depois, quando tocando com o Boris Belkin, ele me ensinou algumas coisas muito boas. Que era parecido com ele também. Mas ele disse também, por exemplo, você tem que sempre tocar com... Isso você deve conhecer também. Tocar com um 8, né? O 8 tanto horizontal quanto Exatamente. vertical também. Isso também, exatamente. Isso, exatamente. Né? Então, o importante é o contato no violino. Se o arco está um pouco para cima, um pouco para trás, não faz mal. Como tu disse, também tem que saber mudar. Eu toco às vezes até assim, ó. Isso aqui muita gente toca só assim, né? Isso é um pouco, não sei, tem alguns violinistas famosos que tocam tudo... Já sabe quem que eu estou falando, né? E é tudo flit-flat. O bem que sempre diz isso é flit-flat, né? Isso não é verdade. Se você é um homem e tem verdade, toca honesto, toca com contato, né? E tira o som do violino, mas não faz aquela finta intelectual que não é nada, né? Então o contato é muito importante em todas as direções, né? Então isso foi assim tecnicamente que eu aprendi muito dele também. Na mão esquerda ele batia muito. Se você tem uma gravação das partitas e sonatas de Bach, você escuta o tempo inteiro ele batendo com os dedos, né? São pequenos martelos. E tocava também, sempre dizia, tem que tocar bem chato, não assim, né? Bem chato, porque o elemento rápido da mão é esse aqui. Esse é o elemento rápido. Isso aqui... Não, é isso aqui. Você observa o Schering, observa o Ferraz em gravações do YouTube, você vai ver, o Oyster também, eles tocam tudo assim, né? Tocam tudo assim, ó. Né? Ninguém toca assim. O meu é armadinho ainda, mas eu entendo o que você quer dizer. É uma coisa mais daqui, da base dos dedos. Também, mas assim, como é que eu vou te dizer? Espera aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Laver. Deixa eu te perguntar uma coisa assim mais técnica para eu entender.
Tu coloca realmente assim mais na ponta do polegar e desencosta essa parte? O polegar também é o dedo que é mais politicamente incorreto. Porque ele pode ir onde ele quiser. Você Sim. pode botar o polegar assim, aqui embaixo. Eu concordo. Pode até, às vezes, tá? Pode. Muitas vezes embaixo, sobretudo quando tem um acorde, olha o Perlman, então. Às vezes ele bota o polegar assim, né? O polegar é como você subir na montanha. É importante que você não cair. Você pode botar o pé onde está seguro, né? O polegar vai onde está seguro. E aí tá bom. Nossa, ótima analogia. Perfeito. Isso também é acho meio importante. que tu vai onde tu te sente confortável, Sim. seguro. Exatamente. Tá. Exatamente. Mas muitos Então, mais professores. aqui, então, né? Pode ser. Uau! Se você tocar o Sexto Capricho de Paganini, você só consegue sobreviver tocando com os dedos bem, bem chatinhos, assim, né? Você não. Exatamente. Exatamente. Sim. É o reflexo desse aqui que vai te salvar. Oi, tá difícil isso aqui. É muito difícil. Eu não consigo fazer. Mais assim, mais deitado, né? Mais deitado, tudo. Uau. E tem muita. A gente aprende muito bem a mão esquerda. Acho que 80% dos professores hoje em dia ensinam muito bem a mão esquerda, mas a mão direita, muito pouco, porque a mão direita é aquilo que fala, é aquilo que diz, e aí também já entra num discurso filosófico até, né? E o Rostropov disse uma vez: eu conheço 200 mil cellistas, violinistas que têm uma mão esquerda excelente, mas eu só conheço 10 que têm a mão direita boa. Né? E aí é realmente ensinar a mão direita, e eu tento sempre trabalhar com os meus alunos sobre isso, porque isso vem da escola franco-belga. Vieton, Wieniawski, todos esses, eles tinham esse tipo o Ferraz tem isso, por exemplo, né? Esse tipo de tocar, esse tiré-poussé. Mas o resto, infelizmente, a coisa virou muito cinemascópica depois de um certo tempo. E a gente virou muito mecânico, muito mecanicista, assim, tipo, pra baixo e... Exatamente. Só tocar. E depois é só som grande, vibrato em tudo. O Beck sempre dizia, desculpe falar, mas disse, tem certos violinistas que eu não vou falar as nacionalidades agora, tá? Porque eu vou ficar um pouco mais correto, mas ele disse, tem alguns violinistas em certos países que usam vibrato como um italiano botasse ketchup na pizza. Imagina botar ketchup na pizza. Isso é um horror. Né? É terrível. Dá um exemplo também do concerto 4 de Mozart, Laver. Aquele início faz a mesma coisa, mas... Também vou ter que levantar um pouco. Tá. Também todo arco. Tá? Aqui também com bastante arco, tudo, e sempre redondo, sempre com muito swing. Né? E praticamente depois que você pegou essa maneira de tocar, a música ela fala, ela vive, ela respira, porque é uma coisa natural. Né? Você trabalha com o peso e com o teu corpo. É como nadar, como um jogador de tênis também, backwards, forehand, backhand, tudo isso. É a mesma coisa. Deixa eu perguntar da mão esquerda. Tu usa essas mudanças de posição pivô também? Ou... Essa coisa de não movimentar muito o polegar. Eu tento deixar o polegar, mexer o polegar o menos possível. Eu aprendi isso com o Zittmeier. Ele tinha um método de deixar o polegar e tocar
em cima da posição com o polegar. Digamos, o polegar está na terceira posição, mas os dedos praticamente tocam na quarta posição. Tipo assim, E depois... É, uma coisa assim. isso. Sim, o polegar fica central e você espicha para baixo e espicha para cima. Eu toco muito espichado tudo. Eu espicho, por exemplo, no concerto de Beethoven, né, tem aquela passagem... Isso. Isso é uma ligatura da Anzu-Fimuta, né? Quase impossível de tocar. Mas quando você conseguir, fica ótimo. É só numa corda, né? 1, 2, 3. E aqui, nesse início do 5, tu faz isso aqui... Tem gente que faz isso aqui. Isso. Não. Terceira. E etc. Né? Então também eu espicho 1, 3, 4 e depois eu espicho na corda lá também o terceiro. Perfeito. Em relação ao texto original, Urtext, tu é muito dogmático às ligaduras, ao que está escrito no texto, ou tu acha que dá para fazer porque é bom você não escreve às vezes as ligaduras, né? Às vezes não tem. Às vezes não, isso os músicos naquela época já sabiam aonde teria que fazer as ligaduras e aonde não. Isso já estava dentro como, sei lá, hoje em dia, tá verde, tu atravessa a rua, tá vermelho, tu para, né? Mas não está escrito caminha ou para, né? Então eles já sabiam, quando tinha tara, da papara, da tatá, é 3 ligados, um separado. No Urtext, o compositor não tinha tanto tempo de escrever as coisas, ele escrevia só as 3 notas, mas sabia. Os músicos já vão saber que é para fazer tara, da papara, da papá. Agora, eu acho que a gente tem que estudar com o Urtext, mas depois também tem muita flexibilidade, não acho que a gente tem que fazer tudo como está escrito, porque aquilo que está escrito é só uma indicação. O compositor não pode escrever tudo o que ele quer no Urtext. Isso você tem que ler atrás das notas o que ele realmente quer. Né? E eu me lembro... Hein? Não, eu me lembro... um questionamento daquelas ligaduras com 2 pontos depois. Todo mundo acha que é fora da corda. Tu concordas com isso? Ou os 2 pontos pode ser... Eu não faria spiccato a propósito. Esses 2 pontos, se você sabe usar o arco bem e as pressões aqui, tudo, ele pula sozinho. Né? Eu não faço muita grande coisa, ele pula sozinho, né? Então é uma coisa que... Ele quer tentar levantar da corda. Exatamente, Uhum. E quando você está nervoso e toca no palco, você vai pular de qualquer jeito. Mas eu me lembro de um episódio muito engraçado. Eu trabalho aqui também com o Quarteto Hagen, né? Eles são professores ainda há muito tempo. E aí eles estavam ensaiando um quarteto de Beethoven e todos estavam com Urtext, né? Fora o violoncelista. O violoncelista esqueceu o Urtext e pegou uma edição qualquer, não sei, Peters ou Universal, sei lá, alguma coisa, né? Aí eles começaram a ensaiar. E aí eles estavam questionando o Urtext, assim, aí eles disseram, mas talvez aqui a gente pode fazer uma coisa um pouco diferente, porque soa melhor. Vamos tentar. Dá. Ótimo. Tá bom. Outro lugar, mesma coisa. Mas aqui realmente é 2 pontos. Sei lá. Aí depois de meia hora, o Clemens Hagen disse, posso falar uma coisa? Tudo que vocês estão falando está exatamente escrito na minha edição, que não é Urtext. Então, as edições que não são Urtext, às vezes são bem boas, inteligentes, porque foram grandes músicos que trabalharam a obra e já fizeram as suas conclusões. Isso é muito perigoso, mas a gente também não deve dizer que isso é porcaria. Né?
tem ideias muito boas nessas edições também. Né? Perfeito, perfeito. Eu já cheguei a algumas conclusões dessas também por mim mesmo. É. Sonatas de Beethoven. Acho que, pô, o cara escreveu isso aí, eu faria uma ligadura. Aí vai ver numa outra edição do Oyster que ele fazia ligadura. Então é porque é mesmo, né? Exatamente. Lava, Sim. posso abrir para algumas perguntas agora? Sim, pode, claro. Uhum. Tá, pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, estamos com uma audiência excelente, mesmo tendo mudado um pouco o horário. Hoje, geralmente às 20 horas do horário de Brasília. Tudo bem, Thaís? Leila. Salmo. Marcos. Ó, o pessoal tá dando joinhas. Se alguém tiver alguma pergunta pro Lavert, é agora. Agora ou nunca. Deixa eu ver. Eu tenho mais algum questionamento. Cadências, tu faz algumas cadências, tipo... Faz alguma coisa nessa... Mais ou menos assim. Isso é do Sol maior, né? Porque termina... Eu começo... Eu começo a cadência ao contrário, para baixo. Oh, muito bem. Muito bom, muito bom. E no segundo movimento... Não me lembro mais ou menos assim, tá? São eu duas tento cadências? fazer alguma coisa. Sim, é tudo meu. Eu faço sempre para mim. Né? E também faço concerto Beethoven, também fiz uma para mim. E correspondendo, se tem alguém na orquestra que está de aniversário, eu boto uma coisinha de Happy Birthday dentro da cadência também. Deixa eu te perguntar, o pessoal está perguntando muito sobre cadência. O que tu acha de um aluno que está começando agora a tocar a cadência do San Franco, Franco Gulli, alguma cadência já que é tradicional, ou tu acha que o pessoal já tem que começar a improvisar desde o início? Cada um tem que escrever sua cadência, eu faço questão. E mesmo se eles não conseguem, ele faz, eu te ajudo depois. E, bem, se alguém já vem pronto com o concerto e tem que tocar e tem pouco tempo, então toca uma cadência que já tem. Eu gosto muito das cadências do Gulli, são muito boas para os concertos de Mozart. Mas a San Franco eu não gosto muito, isso é muito romântico demais. Né? Mas eu faço sempre questão, quer dizer, depois concerto de Beethoven, Brahms é outra coisa, aí tem Joachim e tudo, isso é outra coisa. Né? Mas deixa eu te perguntar. É muito romântico. Porém, tu falas harmonicamente romântico, é isso que quer dizer? Harmonicamente, não, na harmonia, nós estamos vivendo no século XXI, pode até botar harmonias de jazz aí dentro, mas eu não faria coisas muito difíceis para mostrar que eu sou um grande violinista. Tem que ser uma cadência que honra aquilo que o Mozart escreveu, que o Beethoven escreveu, e que não bota o solista assim, em primeiro lugar. Então, tem cadências que não terminam nunca, e vem um russo aí tocar a prova de admissão e toca uma cadência que não termina nunca, parece uma de Paganini. Ridículo isso, né? A Sorré, a cadência de Sorré para Mozart. É. Mas quando eu paguei 10 minutos tocando cadência. Deixa eu ler alguma pergunta aqui. O pessoal está mandando bastante pergunta. Vai ser difícil responder todo mundo. O pessoal perguntou sobre vibrato. Porque tu usa isso um é um outro grande. Generoso. Vibrato é uma coisa muito importante. Então, eu acho que, por exemplo, eu te toquei hoje.
só usei vibrato talvez em 4 ou 5 notas. Mas eu toco com tanto swing no arco e com tanta velocidade que o som não precisa do vibrato, né? Eu respeito muito o que o pai do Mozart escreveu, o Leopold Mozart, que disse que vibrato é uma coisa tão horrível que tem que se usar o menos possível, né? Uau. E ele também, por exemplo, o vibrato... Isso eu não penso assim também. Mesmo no Mozart hoje em dia a gente pode vibrar mais do que naquela época. Mas quem começou a usar vibrato no violino foi Isai e Fritz Kreisler. Antes desses dois violinistas não tinha vibrato. Tu imagina que, por exemplo, o Ludwig Spohr escreveu no seu concerto, eu não sei qual foi, as notas que ele queria vibradas. As outras eram para não vibrar. Acho que é o número 8. O número 8 dele. Uhum. Ok? É o concerto número 8 dele, que é o famoso, eu acho que é. Aí, por exemplo, a audição na Filarmônica de Viena, em 1920, estava escrito, por favor, não é para vibrar. Tocam tudo sem vibrato. Quem vibrava, fora. Né? Filarmônica de Viena. Né? E o problema é que a gente não pode fazer um dogma disso, assim como faz o Norrington hoje, que é tudo sem vibrato, também tocar Schönberg, Noite Transfigurada sem vibrato, não sei, parece mais a Noite do Divórcio na Noite Transfigurada, né? Então é tudo sem vibrato, né? É horrível, né? Mas tem que, o que é, e aí estamos voltando a Sandoveik e a antroposofia. Tudo nessa vida é consciente, tem que fazer consciente. Não é para fazer nada assim porque vem, porque o teu estômago te dá essa vontade de vibrar. Você vê que os estudantes sempre vibram as notas que são confortáveis, mas aquelas notas que fazem a linha musical, que são importantes, eles não vibram porque não são confortáveis para tocar. Né? Então, tem que fazer tudo com consciência e tem que saber também que tipo de vibrato. Vibrato do pulso ou do braço ou até do dedo. Todo tipo de amplitude que você tem. Cada nota que você toca tem uma frequência que corresponde a uma certa amplitude que fica perfeito o som depois. Então, se você tem um violino bom, um arco bom, você instintivamente é inspirado a vibrar da maneira justa que o tom, que a nota, se for um ré ou um lá, te demanda. Tu não acha, então, por exemplo, que tenha a ver com a amplitude que está sendo vibrada a corda? Quando a vibração é muito grande, às vezes também parece que pede um vibrato correspondente. Sim. Aí eu penso um pouco assim. Claro. Eu sempre tenho uma coisa que demonstra, eu falo sempre para os meus alunos, o vibrato é como a maquiagem em mulher. Tá? Se você percebe a maquiagem, já é demais vibrato. A maquiagem é tão boa, feita tão boa que a beleza da mulher aparece sem que você veja que ela tem um batom vermelho ou um azul, alguma coisa aqui, né? Então o vibrato é a mesma coisa. O vibrato serve para a música. Ele deixa a música mais bonita, mas você não deve de repente escutar, puxa, mas que vibrato, o que ele está fazendo aí? O que ela está fazendo, né? Isso que é importante no vibrato, eu acho, né? É um meio de fazer a música mais perfeita. Que legal, muito bom. Né? Então isso que eu acho aqui quando eu faço com orquestra, eu só crescendo ou diminuindo de vibrato. De vibrar, diminuindo de vibrar. Né? O vibrato também tem uma vida, né? O vibrato também é alguém, né? Então tem decrescendo de vibrato, acento de vibrato, tem senza vibrato, tem quase senza vibrato. Para fazer soar senza vibrato tem que vibrar um pouquinho, senão o som é morto. Né? Então aí tem N variações. Importante de ser consciente e saber o que você quer e pensar aonde usar vibrato ou não. E aquele início do Mozart 5? Tu começa sem vibrato e depois vai vibrando aos poucos? Como é que tu pensa? Crescendo de vibrato. Começar com um pouco... Quase começar sem nada...
praticamente o trilo já é um vibrato. Antigamente usava o trilo para vibrar, né? Depois é vocal, né? Vocal. Exatamente. Então, tem que pensar o ar, quando usar, quantos acentos fazer, como fazer, o vibrato, tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então tu pensas mais numa amplitude de vibrato, mais do que velocidade, seria isso? Tu pensa assim, tipo, quando eu quero acrescentar mais vibrato, é como se eu tivesse, o cantor tivesse saído de A para A para A. A amplitude aumenta ou tu não pensas isso? Sim, eu tento sentir o que a música quer dizer e aí eu vejo qual amplitude eu vou usar. Eu tento cada nota fazer um vibrato diferente. Já no início, com a corda sol, eu vibro no som do ré, né? E se mais lento, sem vibrato. E fizesse sem vibrato. Então, cada nota tem as suas regras, né? Não é para botar... Não, assim não. Isso é ketchup na pizza. Mas a gente vai concordar que tem muito solista grande, famoso, que põe ketchupzão, assim, e o pessoal parece que gosta. Sim, mas isso não quer dizer que seja certo, que seja bonito. Ser famoso, ser ganhar muito dinheiro não tem nada a ver com o valor que você dá para a música. Uau! Essa aí foi forte, hein, Lavert? Essa aí foi na barriga. Olha, tem muitos concertos que eu vou no concerto e eu saio depois da primeira peça, ou na pausa, não dá para aguentar, né? Você tem que sempre... Como livro também, você compra livro, depois de 10 páginas, você mas que porcaria é essa, né? Tem que ver uma coisa que tem substância, que tem autenticidade e que quer trazer uma certa verdade para você. Aí, essa é a única coisa que vale. O resto é maia, é flit-flat, é ketchup na pizza. Uau! Gente... O nosso tempo está acabando aqui da live, mas essa live aí foi assim, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, música, olha, música é a melhor coisa que existe e eu sempre digo, eu nunca trabalhei um segundo na minha vida. Para mim foi sempre prazer. Fazendo música, eu falo para as orquestras que eu rejo, olha, o que vocês estão se lamentando? Música é a coisa mais bonita que existe, vocês são privilegiados. Não existe trabalho. Trabalho é o cara que está... fazendo assim na fábrica, né? Isso é trabalho. Mas música é um grande prazer, nós somos privilegiados. Então, eu adoro todo dia. Cada escala que eu toco de manhã, para mim é um prazer. Eu adoro estudar e quanto mais posso estudar, eu sou feliz com isso, né? Então, é a melhor profissão que temos, né? E se a gente tem talento e tá numa... essa felicidade também, assim, tipo, pegar o violino para mim todo dia é um... tô voltando... Totalmente. É um negócio que é vital, assim, que é muito... Sim. Eu não tenho concertos agora por causa desse vírus aí, mas eu estudo todo dia. Para mim, estudo só para estar em forma, para escutar o meu som. É importante isso. É importante. Lavert, muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade. Foi um grande prazer, Carmelo. Grande honra que você pensou em mim. A gente vai fazer isso aqui de novo, hein? Eu vou te convidar para a gente falar mais sobre esse assunto. Falar de vibrato, falar de escala. Tá bom? Tá, Carmelo, muito obrigado. Tudo de bom e que a gente consegue fazer música rápido de novo, esquecer toda essa porcaria que está acontecendo agora. Vamos rápido fazer música, porque sem música, como disse Nietzsche, a vida não tem senso. Exatamente.